Vamos lá, meus amigos, mais uma bateria de questões de direito eleitoral. Dessa vez a gente vai falar de direitos políticos, tá? Os direitos políticos, essencialmente, vocês já conhecem, né? Tá lá no artigo 15 da Constituição Federal, mas só que eu não quero falar propriamente dele, tá? Muito embora ele vai estar presente aqui. Mas é obviamente importante vocês marcarem o artigo 15 da Constituição Federal. Mas eu quero muito mais abordar aqui os artigos 11 e seguintes da Resolução 23659 do TSE, que aprofunda, né, que materializa, que concretiza esses direitos políticos por meio do alistamento, tá? Então, é muito mais desse ponto que a gente vai tocar nessa bateria de questões, tá? Para isso, a gente começa lá na origem com os direitos políticos. Todas as questões são questões, parte de questões inéditas que eu tirei lá do meu curso 3 em 1, né? No meu curso 3 em 1 que a gente primeiro faz uma análise básica, né? O curso são vídeos rápidos de 15 a 20 minutos de uma análise de um estudo básico de direito eleitoral, onde a gente chega ali cerca de 80% do conteúdo de direito eleitoral voltado para concurso. Depois, no segundo módulo, a gente fala de súmulas do TSE e no terceiro são apenas questões, inclusive questões inéditas. Então, eu trouxe parte, né? Claro que não todas, mas parte dessas questões aqui para a gente resolver com vocês. Tá bom? É vedada a cassação de direitos. E outra coisa, por que a gente costuma fazer questões inéditas? Porque a gente sabe que os últimos concursos dos TREs foi em 2017, né? Então a gente já tem aí quase 7 anos de lapso temporal, o que fatalmente faz com que essas questões estejam defasadas. Então, com base no pensamento da banca, a gente acaba fazendo aí questões inéditas, só que, claro, com base no critério da banca, né? Para a gente também não destoar tanto. É vedada a cassação de direitos políticos, salvo no caso de condenação criminal transitada em julgado enquanto durarem seus efeitos. Olha a pegadinha aí, tá? Cuidado que a cassação ela é vedada em absoluto, tá? O que pode é a suspensão dos direitos políticos, né? Como, por exemplo, condenação em crime transitado em julgado, improbidade administrativa, né? Enfim, lá o rol, tá? Dá uma olhada lá depois no rol do artigo 15 da Constituição Federal, né? Mas a cassação ela é vedada em absoluto. O que pode acontecer é a suspensão ou perda dos direitos políticos, tá? Próxima questão, aí sim, agora a gente já se encaminha para a Resolução 23659. A suspensão dos direitos políticos, que está lá no artigo 15 da Constituição Federal, né? A suspensão dos direitos políticos não obsta a realização das operações no cadastro eleitoral, inclusive o alistamento. Verdade, né? Inclusive é até um contrassenso. A pessoa está sem os direitos políticos, ela não pode se alistar. Então, por que não obsta essa operação? Porque ela pode muito bem se cadastrar, mas depois vai ficar paralisada. Então, se a pessoa se alistou, fez uma transferência de título, depois a justiça vai lá e paralisa essa transferência. Mas a operação em si, ela pode fazer, tá? A perda dos direitos políticos decorrente da perda da nacionalidade brasileira. Então, a pessoa era brasileira, perdeu a nacionalidade, não impede o alistamento nem as demais operações. Ao contrário, né? Se houve a perda da nacionalidade, nesse caso, impede o alistamento eleitoral e as demais operações, tá? Então, a afirmativa está errada, certo? Próxima questão. José, brasileiro, adquiriu direitos políticos em Portugal, aquela história lá da reciprocidade, né, entre Brasil e Portugal. O que acarreta a suspensão dos direitos políticos e o cancelamento da inscrição eleitoral, impedindo o alistamento eleitoral no Brasil. É errado, né? Ainda que ele acumule ali os direitos políticos com Portugal, isso não acarreta a suspensão, ao contrário, né? Como há essa reciprocidade, ele fica com os direitos políticos em Portugal e no Brasil também. Tanto que vocês viram aí alguns brasileiros votando na última eleição para Portugal, então a afirmativa está errada, certo? Próximo. As pessoas indígenas não podem se alistar, pois não possuem influência na língua portuguesa, sendo vedado o uso de suas línguas maternas e processos próprios de aprendizado. Ao contrário, né, o Código Eleitoral, que é antigo, né, o Código que é de 1965, ele diz que as pessoas fluentes não podem se alistar. No entanto, esse artigo foi declarado não recepcionado e com a resolução 23659, que é o objeto aqui do nosso exercício, consagrou essa não recepção. Então, os indígenas podem sim se alistar e
podendo ser utilizado, né, considerado as línguas maternas e os processos de aprendizagem dessas comunidades, tá? Então, a afirmativa está errada, certo? Próxima questão. As pessoas indígenas não podem... Ah, tá, foi essa que a gente fez agora, né? Só fiz repetir. Maria é pessoa com deficiência, né? Não tem esse S aqui. Maria é pessoa com deficiência. Ao se alistar, foi informada que haverá sessão exclusiva para lhe atender. Nesse caso, a medida está adequada. É errado, né? A medida não está adequada porque a 23659 veda a sessão exclusiva, tá? Então, eu não posso ter uma sessão exclusiva para pessoas com deficiências para poder não estigmatizar essas pessoas. Isso não impede, contudo, de a Justiça Eleitoral envidar esforços para garantir a acessibilidade. Uma coisa é garantir a acessibilidade, outra coisa é a sessão exclusiva. A sessão exclusiva é proibida para não estigmatizar. Mas a Justiça Eleitoral deve sim envidar esforços aí, né? Empregar esforços para poder garantir a acessibilidade dessas pessoas, tá? Então, cuidado, porque isso aqui pode ser uma pegadinha, né? Que a gente vê, poxa, como é que não pode ter sessão exclusiva? Se com a sessão exclusiva ali para pessoas com deficiências eu garanto a acessibilidade, o que não pode é a exclusividade. Tá bom, meus amigos? Então, essas aí foram as questões de direito político. Recomendo fortemente que dê uma olhada lá no artigo 11 seguinte da resolução e o artigo 15 da Constituição Federal. Tá bom? Não esquece, por favor, de dar aquele like, curtir, comentar e compartilhar. Comenta aqui que vocês sabem que eu respondo todos os comentários de vocês. Se quiser sugerir pautas aí também, ou se quiser se aprofundar em direito eleitoral, já sabe, vou deixar o link aqui do nosso curso 3 em 1 de Direito Eleitoral para Concurso. Tá bom? Um forte abraço e até a próxima.